Em menos de uma semana, o Donald Trump teve duas derrotas. Apesar da imprensa estar divulgando como apenas um recuo estratégico do Trump, não. Foram duas derrotas sim, que o cara que pretende ser imperador do mundo teve em menos de uma semana. A primeira derrota dele foi em relação às taxas de importação que ele aumentou para o México. Em menos de uma semana, sem antes o México precisar dar uma resposta, o Trump já recuou e retrocedeu nessas taxas, tá? Ele disse que fez isso porque o México tem mostrado um bom resultado no combate nas fronteiras em termos de imigrantes e da entrada de substâncias ilícitas, mas é tudo mentira dele. Ele recuou porque a indústria automobilística colocou ele contra a parede e disse: o México produz os veículos para os americanos, já que lá a mão de obra é mais barata, e se você impor essas tarifas, os veículos sairão mais caros para os americanos, que comprarão menos e nós teremos prejuízo, assim como já estamos tendo, porque as ações em bolsas dessa indústria automobilística já começaram a cair desde que ele anunciou. E foi exatamente por isso que ele voltou atrás. Não foi uma vitória dele, não. Foi uma derrota. E a outra derrota que ele teve foi em relação à nomeação do novo secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. O Trump queria que a nomeação fosse feita para o chanceler do Paraguai, um trumpista de extrema-direita, e o Brasil, juntamente com outros países da América Latina, se uniram e decidiram mudar de volta, porque até então o Brasil estava apoiando esse chanceler lá do Paraguai, e decidiram apoiar outro candidato. Então Brasil, Chile, Uruguai e alguns outros países mudaram de votos e passaram a apoiar o candidato do Suriname, que é um nome mais voltado para a esquerda, para as pautas progressistas, porque se o Trump conseguisse nomear o cara que ele queria na OEA, ele iria ter uma forte influência sobre essa instituição. Lembram da Comissão de Direitos Humanos da OEA, que esteve no Brasil recentemente para analisar as denúncias dos bolsonaristas sobre o desrespeito à liberdade de expressão aos direitos humanos? Pois bem, se o Donald Trump conseguisse nomear o presidente, o secretário-geral da OEA, esse relatório que será preparado poderia sofrer interferência direta do Donald Trump para beneficiar o Bolsonaro e a extrema-direita brasileira. Ou seja, mais uma derrota para o homem laranja. E em relação às tarifas que os Estados Unidos, que o Trump impôs aos produtos da China, a China declarou que está preparada para todo e qualquer tipo de guerra que os Estados Unidos queira contra ela. Ela disse que não é de guerra, que quer paz, mas se não quiser paz, ela também está preparada para a guerra. Inclusive, meus amigos, o Brasil poderá ser o país que mais irá se beneficiar dessa guerra comercial dos Estados Unidos contra a China. Porque como os Estados Unidos aumentou a taxa dos produtos agrícolas que a China compra dos Estados Unidos, a China, para comprar mais barato, passará a comprar esses produtos do Brasil. Ou seja, o Brasil não precisa fazer nada, basta ficar quietinho, comportadinho no seu canto e colher os frutos dessa guerra sem sentido do Trump contra a China. Inclusive, a moeda brasileira, o real, em comparação a 32 outras moedas globais, foi a que mais se valorizou diante do dólar. Vai, Trump, continua que o Brasil agradece. E vale citar algo muito importante, tá? A quantidade de deportações de imigrantes que o Trump já fez está fazendo prejuízo no agronegócio dos Estados Unidos, porque a lavoura de alguns terrenos de alguns produtores rurais simplesmente está apodrecendo porque não tem ninguém para trabalhar para eles. E o Brasil, com a sua política de reciprocidade, voltará a exigir visto de americanos que queiram vir para o Brasil. Aquela liberação geral que o Bolsonaro fez para o Trump de liberar todos os americanos que queiram vir para o Brasil cometer crimes, o Lula acabou de acabar com isso, tá? Porque o Bolsonaro tinha liberado o visto dos americanos, mas o Trump não tinha liberado o visto dos brasileiros. Porque sabe, né? Todo bolsonarista é lambibotas. E o Lulinha, ó, nananina não. E voltando para o assunto da deportação, o Trump vai deportar 240 mil ucranianos que fugiram da guerra da Ucrânia e foram para os Estados Unidos. E ainda está em negociação, em conversas com a oposição na Ucrânia para derrotar o Zelensky e dar um golpe nesse país. Já diz o ditado, todo castigo para corno é pouco. E para encerrar, só duas noticiazinhas absurdas. O governador do Texas e o Elon Musk comemoraram a demissão de um gerente de uma
uma empresa de informática lá nos Estados Unidos porque ele se recusou a retirar da assinatura do e-mail dele os pronomes no qual ele gosta de ser tratado. Detalhe, o cara é hétero cisgênero, ou seja, ele gosta de ser tratado no gênero biológico pelo qual ele nasceu, hétero cisgênero, por ele ou dele. Só para você ver o tamanho do absurdo e loucura desse povo. O cara não é transgênero e ele simplesmente foi demitido, mesmo que fosse transgênero, não era motivo para demissão, obviamente, foi demitido porque ele colocou na assinatura do e-mail dele que ele gosta de ser tratado nos pronomes masculinos. E só para encerrar, o Elon Musk defendeu ontem que o Trump dê um indulto presidencial que perdoe o policial responsável por ter matado o George Floyd. Enfim, sem comentários para tamanho absurdo.